Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Hugo. Espero que todo mundo esteja bem. Como vocês podem ver, a voz ela vai estar muito melhor do que nos últimos vídeos, né? Mas é o seguinte, eu no momento vou ter que gravar por cima dos vídeos que eu estou gravando de moto, tá? Mas vai ser algo provisório. Por quê? Porque eu testei alguns tipos de microfone, cara, e não deu certo, tá? A câmera que eu uso para fazer as gravações é uma câmera da DJI, né? A DJI é Osmo Action 4, se não me engano é isso, ou é DJI Action 4, é algum desses dois nomes. E assim, para essa câmera funcionar microfone, ou você coloca o microfone diretamente aí, mas a maioria deles não é muito bom para motovlog, certo? Ela fica com um ruído muito grande, igual nos últimos vídeos, né? Apesar de eu ir no aplicativo, colocar para aprimorar a voz, fazer várias coisas aí para tentar fazer ela funcionar de forma correta, não dá certo. Então eu resolvi fazer o seguinte: vir aqui, né, no aplicativo e fazer a minha voz por cima dos vídeos, né? É meio que narrar os vídeos aqui por cima. Pelo menos vai ser assim provisoriamente, tá? No futuro, breve, né, no máximo aí em um mês, né, porque eu já fiz o pedido de um adaptadorzinho onde eu vou colocar esse adaptador aqui na câmera da JI e pegar um microfone que ele é próprio para motovlog. Inclusive, eu já fiz muitas pesquisas e a galera super indica esse microfone, certo? Então, por esse motivo, eu vou escolher esse microfone mesmo, né? Realmente para não ter erro e trazer o melhor áudio aqui para vocês. Então, assim, no vídeo de hoje, eu estaria indo para Cacoal, certo? Eu fui lá para o cinema, eu estava querendo assistir um filme. Inclusive, o filme que eu estava querendo assistir era um filme brasileiro que tinha lançado, né? Era o Ainda Estou Aqui, o nome do filme, certo? Atores brasileiros, um filme que aparentemente é incrível, só que eu não consegui assistir ele. Porque na minha região aqui, né, inclusive na minha cidade, como é cidade interior, ela nem tem cinema. Tive que ir em outra cidade para assistir. E nessa outra cidade, que é Cacoal, não tinha esse filme. Aí eu tive que assistir Mufasa, né? Porque assim, eu não julgo que eles estão errados de não colocar, porque é um filme que, como eu posso dizer, ele não pega a grande massa, né? Ele vai pegar poucas pessoas, né? Porque normalmente as pessoas não são muito fãs assim de filmes brasileiros, né? Eu, por exemplo, estou começando a dar umas chances para filmes brasileiros agora, né? Porque normalmente os filmes brasileiros, eles não têm sido tão bons assim, né? Exemplo, filmes bons brasileiros aí que eu, por exemplo, acho são O Auto da Compadecida, Cidade de Deus. Tem o Bacurau, eu acho ele legal também, só que são filmes mais antigos, pode-se dizer, né? Ultimamente não tem saído tantos filmes brasileiros que são bons, né? Mas é aquilo, a gente sempre tem que dar uma chance para algo novo, né? Porque senão, pô, toda vez ficar aí na mesmice, né, repetidamente, nos filmes da Disney ou filmes de Hollywood, né? A gente tem que dar uma chance para os filmes do nosso Brasil. Mas sem mais enrolações, o tópico do vídeo de hoje, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, é sobre não ter vergonha de fazer as coisas, cara. Isso é uma coisa muito importante na vida de vocês e que vocês devem priorizar bastante. Eu sei que não é uma coisa fácil, não é de uma hora para outra que você vai parar de sentir vergonha das coisas, porque é algo que está enraizado, né? Literalmente está fixado na nossa mente, cara. Nossa vida, ela acaba sendo moldada por muita coisa por causa da vergonha, né? Então não é algo que você vai, como eu posso dizer, deixar de lado de uma hora para outra, né? Superar de uma hora para outra. Não, isso eu sei que não pode acontecer, né? Não é assim que acontece. Mas tô aqui para trazer um pouquinho das minhas experiências, por exemplo, né, em como eu estou superando a minha vergonha. Porque, exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, né, motovlogs, trazer vídeos, gravar para o YouTube, é uma coisa que era inimaginável para mim. Literalmente eu tinha muita vergonha de fazer isso, de o que as pessoas vão falar, né? Medo do julgamento. A maioria das vezes, cara, a gente acaba não fazendo as coisas por vergonha. Só que hoje em dia, digo isso também por experiência própria, as pessoas não estão ligando muito assim para o que você está fazendo, né? Cada um hoje em dia, vocês podem ver, por exemplo, a sua vida, vocês ligam mais para o que vocês estão fazendo, né? A maioria das pessoas, elas têm um ego muito alto, então elas vão ligar para elas, né? Elas não vão se importar tanto assim com o que você está fazendo, deixa de fazer, vai fazer, né? E quando elas ligam é por pouco tempo, porque hoje em dia, literalmente, o mundo ele é muito imediatista, né? Todo mundo quer as coisas muito rapidamente. E assim, normalmente, sei lá, se você fez alguma coisa errada, ou se você fez alguma coisa que te deixou com vergonha, com certeza a pessoa que viu você fazendo aquilo, ou as pessoas que estão vendo você fazer aquilo, elas vão esquecer que você fez aquilo depois de, sei lá, 1, 2, 3 minutos.
literalmente, né? Aquilo vai ficar no pensamento dela, mas ela vai esquecer daquilo e só você que vai ficar lembrando, achando que todo mundo tá ligando pra você, que você tem que ter essa vergonha que você tem. Mas eu digo logo que não, cara, você não precisa ter essa vergonha toda, tá? Você deve ser uma pessoa mais fazedora, né? Porque normalmente existem as pessoas fazedoras e as pensadoras. Você deve ser um fazedor. Se você ficar pensando muito antes de agir para fazer uma coisa, realmente você pode ficar com medo por causa da vergonha. Mas se você for lá fazer aquilo e não pensar muito no que os outros vão pensar de você, você vai ver que a sua vida vai mudar muito. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui uma experiência própria minha, onde eu percebi e fiquei muito feliz pelo que eu fiz. Um dia, aqui na minha cidade, né, eu moro em cidade de interior, como eu falei para vocês, os cantores Jades e Jadson, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma banda sertaneja aí que eu sou muito fã. Digo isso porque desde quando eu era menino, cara, meus 12, 13 anos, né, quando eu comecei também a gostar de moto, eu acompanhava eles, né, escutava as músicas deles numa caixinha de som bem baratinha que eu ganhei do meu avô. E eu sempre fui aí apaixonado por música sertaneja, né? Tanto Jadson Jadson, músicas mais antigas, por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho, literalmente são músicas bem antigas que eu escutava, né? Então, assim, eles realmente fizeram parte da minha vida, certo? Meus gostos musicais, eles tendiam muito aí para escutar o Jadson Jadson, e eu escuto até hoje, sem brincadeira nenhuma, escuto até hoje. Ainda vou nas playlists que eu tenho deles, escuto as músicas deles, e eu acho muito bacana. Mas vamos lá pro tópico do vídeo, né? Por que que você não deve ter vergonha das coisas? Como eu estava dizendo para vocês, eles vieram aqui na minha cidade, certo? Para cantar aqui no parque de exposições da minha cidade. E cara, por incrível que pareça, eu estava na academia e eles simplesmente apareceram lá para treinar. Primeiro apareceu o Jadson, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é ele mesmo? E, tipo, eu não acreditei. Por quê? Porque, pô, o cara ia tá treinando na academia, né? Fiquei olhando, fiquei olhando. E, pô, se não é ele, é um cover do cara, porque é igualzinho, né? Aí eu peguei, cheguei em um amigo meu, falei, cara, aquele ali é o Jadson, né? Aí ele, quem? O Jadson, pô, o cara que vai tocar aqui. Aí ele ficou olhando, também não reconheceu, né? Porque tava bem diferente dos vídeos, por exemplo, que eu já acompanhava, né? Os clipes deles. Aí depois apareceu o Jades. Aí eu falei, agora eu tenho certeza que é. Literalmente eles ficaram lá por em torno de 1 hora, tá? E eu treinando, ficando olhando pra eles, né? Passava perto e não tinha a capacidade de chegar nos caras. Tava com muita vergonha do que eles iam falar ou se eu ia ser criticado pelo pessoal da academia, né? E eu acabei deixando pra depois, tentando criar coragem, tentando não sentir vergonha de chegar nos caras. E o Jadson foi embora. Ele ficou ainda parado na porta da academia, esperando se alguém ia lá ter coragem de tirar foto com ele, né? Pedir para tirar uma foto com ele. E ninguém teve a coragem. Todo mundo provavelmente estava com vergonha, todo mundo também estava com medo, né, do que poderia ser falado ou do que eles iam achar, né, de talvez não incomodar o cara também. Eu fiquei olhando, o Jades ficou, né, ele estava treinando ainda. E eu falei, cara, não vou ter vergonha. Contei, literalmente, eu contei até 3, que é uma das dicas que eu dou para vocês, né, para vocês ir lá e fazerem realmente o que vocês têm que fazer. Conte até 3. 1, 2, 3, vai. Que com certeza, cara, vai te ajudar bastante. Então, como eu estava dizendo, contei até 3 e fui. Cheguei lá, né, todo gaguejando, não sabendo andar direito, né, realmente eu estava muito envergonhado. E perguntei pra ele, falei, Jades, eu falei, cara, eu sou muito seu fã. E assim, eu não quero incomodar o seu treino também, mas depois que você acabar, eu posso tirar uma foto com você? Ele falou, sim, sim. Depois que eu acabar aqui, a gente tira uma foto. Simples, direto, e mudou minha vida. Literalmente, depois daquilo ali, eu fui lá e tirei a foto com ele, né? Inclusive vou mostrar aqui pra vocês a foto. E assim, foi algo muito simples, né? Se vocês pararem pra pensar, muito simples, mas que pra mim que tem vergonha, que tinha vergonha demais, foi algo tipo de outro nível. Fiquei com muito medo que eu seria julgado, do que eles iriam falar pra mim. E literalmente, cara, eu cheguei lá, perguntei, ele falou beleza. Depois que ele acabou o treino dele, ele veio até mim pra tirar foto. Eu fiquei olhando pra ele, é claro, mas ele veio até mim, né? Lembrou do que ele tinha falado pra mim. A gente foi lá, tirou uma foto. Depois eu postei nas minhas redes sociais, né? A galera depois chegou em mim e falou, tirou foto com ele? Eu falei, cara. E tipo assim, muita gente queria ter tirado foto com ele também. Mas todo mundo tava com o mesmo que eu tava, né? Vergonha. Só que a diferença é que eu fui lá, pedi pra tirar foto, né? E no final, deu tudo certo. O que eu digo pra vocês? É claro, todo mundo vai ter vergonha. Isso é do ser humano, cara.
Todo mundo vai ter um pouco de medo, um pouco de vergonha, mas você não deve deixar a vergonha tomar parte do seu corpo. Para mim é muito fácil falar, mas com essa história que eu contei para vocês, vocês conseguem ver que eu realmente estava com muito medo, mas eu fui fazer, né? E se, pô, tivesse dado errado, que não teria basicamente como, né? No máximo eu poderia ter falado que não ia tirar uma foto comigo, mas beleza, teria agradecido do mesmo jeito. Era algo simples, né? E muitas coisas da nossa vida, elas são simples. Só que a gente complica, né? É igual uma frase que eu tenho aqui, né? E que pode dizer que eu mesmo tirei ela da minha cabeça, que é: a vida é muito simples, a gente que complica ela. E isso é muito verdade, cara. Tem muitas coisas que são muito simples e a gente faz aquela complicação, a nossa ansiedade bate, a gente fica com vergonha de muita coisa. Então, gente, uma das dicas que eu dou é contar até 3, ir lá fazer o que você tem que fazer. Se não der certo, beleza, foi um aprendizado, leve como aprendizado. Se der certo, você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Você vai se sentir muito feliz, igual, por exemplo, eu senti nesse relato que eu dei pra vocês. Eu me senti muito bem depois, eu fiquei muito feliz. Tanto de ter tirado a foto com ele, tanto por ter exercitado, uma coisa que eu sempre falo, né, que é sobre vergonha. Eu exercitei aquilo, né, eu fui mesmo com vergonha e deu tudo certo. Então isso fez com que a minha cabeça literalmente mudasse para isso. Eu parasse de sentir tanta vergonha e parasse de sentir tanto medo também, né? Ir lá e fazer as coisas. E a maioria das vezes que eu fiz isso, deu tudo certo. 99% das vezes. Então, assim, se você tem vergonha, se você tem muito medo das coisas, exercite. Não, é claro, não vá de uma vez. Não faça coisas que estão fora da sua linha ali de... Porque todo mundo tem uma linha, né? Até onde ela pode ir. Tente fazer coisas que saiam um pouco dessa linha, mas volte de novo. Saia um pouco dessa linha e volte de novo. Tente exercitar a sua vergonha, tente exercitar esse seu medo, que no final vocês vão agradecer a si mesmos por estarem aí exercitando, né, a sua vergonha e realmente acabando com ela, tá? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar para vocês. Peguem também a minha história como motivação, né? Que realmente você não deve ter vergonha, não deve ter medo de fazer as coisas, que não é tudo aquilo que a sua ansiedade está colocando para vocês, que normalmente as coisas vão ser mais fáceis do que vocês pensam, ok? Então fiquem todos bem, exercitem a sua vergonha, que no final vocês vão agradecer a si mesmo, beleza? Então esse é o vídeo e muito obrigado, gente. Valeu!